E aí pessoal, estou de volta, André Luz, coordenador do blog Esmiuçando a Cultura Nerd, que tem uma página e um grupo no Facebook, além de coordenar a página e o grupo Overdose HQ também no Facebook. Eu também estou com meu amigo Thiago Palhares no Papo de Mesa. Esse papo anda meio parado, mas a gente vai voltar, é só esperar. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre Liga da Justiça. A Liga da Justiça está para estrear agora, em 16 de novembro, o seu primeiro filme nos cinemas. Ela já teve animações baseadas no grupo, já teve um possível seriado também que ia ser baseado, um possível filme que foi infelizmente encerrado, ou talvez felizmente, pela greve dos roteiristas, mas agora volta com tudo graças ao universo expandido DC, que iniciou com o Homem de Aço. Mas para falar de Liga da Justiça, eu preciso voltar um pouco mais no tempo, em dezembro de 1940, na All Star Comics número 3, da All American Publications. A All Star Comics número 3 vinha com a história do primeiro supergrupo de quadrinhos, a Sociedade da Justiça da América. Por que voltar nessa época? Porque a Sociedade da Justiça teve uma grande importância exatamente para a criação dos personagens mais para frente. A Sociedade da Justiça era um grupo onde os super-heróis se encontravam para contar suas histórias. Às vezes eles faziam ações em grupo. A sociedade era formada pelo primeiro Flash, pelo primeiro Lanterna Verde, pelo primeiro Gavião Negro, por Espectro, pelo primeiro Homem-Hora, pelo primeiro Sandman, pelo primeiro Átomo, pelo Senhor Destino e por Tempestade. Tempestade, nos Estados Unidos, era conhecida como Red Tornado, né? Sendo assim, ela era a primeira a levar esse nome. Aqui no Brasil ficou conhecida como Tempestade. Esse grupo, ela, por sinal, a Tempestade, ela viria fazer parte do grupo só inicialmente, depois seria substituída pela Mulher Maravilha e mais pra frente também viria fazer parte a primeira Canário Negro, Dinah Drake. Esse supergrupo, como eu falei antes, se reunia para contar suas histórias. Na primeira história que foi publicada na All Star Comics, eu tenho ela aqui exatamente nessa publicação aqui, né, que é a coleção 75 anos, 1 de 4 Era de Ouro, onde vem com a história de vários personagens, Superman, Batman, o próprio Coringa, além deles, que são a Sociedade da Justiça da América. Na primeira história, eles contam para o personagem honorário do grupo, Johnny Trovoada, que convocava o gênio Relâmpago, e assim viviam várias aventuras. Eles contam as histórias deles individuais. Temos histórias do primeiro Flash, do Lanterna Verde, temos histórias do Gavião Negro, né, o primeiro Gavião Negro, Carter Hall, que mais tarde viria a ser mais conhecido ainda, né, e por aí por diante. Depois eu vou entrar mais em detalhes. Temos a aventura do Espectro, temos a aventura do Sandman, né, o Homem-Areia no caso, e várias outras histórias, exatamente mostrando o início do supergrupo. Depois de surgir o supergrupo, em 1944, a American Publications viria a integrar a National Comics, né? A National Comics era formada pela National Allied, a Detective Comics Incorporation e a All American. Elas eram empresas separadas, só tinham praticamente um dono que era responsável, que tinha dividido a fortuna dele entre as três. Era um grande negociador e tal, e conseguiu fazer isso. A empresa vindo a fazer parte, ela mais pra frente, outros personagens da própria Detective Comics, outros personagens da National Allied viriam a fazer parte da Sociedade da Justiça, outros supergrupos também viriam a surgir, né, e por assim por diante. Só que o grupo sofreu um problema muito sério exatamente no final da década, meados da década de 1950, final e meados, com o Silêncio dos Inocentes, do psiquiatra Wertham. Frederick Wertham, escreveu O Silêncio dos Inocentes e prejudicou muitos quadrinhos na época,
Além de tudo, teve a perseguição do marcatismo, que muitos editores, muitos roteiristas foram denunciados, considerados como comunistas, e gerou um problema muito sério. Os super-heróis caíram em desuso também. Foi um problema, um atrás do outro, virando uma bola de neve. Então, em 1956, na Showcase número 4, surge o novo Flash, dando início à Era de Prata dos quadrinhos. O novo Flash era Barry Allen, um cientista forense que sofre um acidente quando ele é atingido por um raio e atinge uma prateleira de produtos químicos. A mistura desse raio com os produtos químicos o transforma no homem mais rápido do mundo, e em homenagem a um personagem dos quadrinhos que ele era muito fã, que era exatamente Jay Garrick, o primeiro Flash, ele se autodenomina Flash. Depois, em 1959, na Showcase 22, surge o novo Lanterna Verde. O novo Lanterna Verde é Hal Jordan, um piloto de testes que conhece um alienígena que sofre um acidente, Abin Sur. Ele cede o anel para Hal Jordan exatamente por ele ser destemido e não ter medo de nada. Hal Jordan se torna o novo Lanterna Verde do setor 2814. Depois, mais pra frente, ele viria a conhecer os Guardiões, a tropa dos Lanterna Verde, mas isso é outra história, outro momento, quem sabe mais pra frente eu não falo somente sobre o Lanterna Verde, é só esperar pra ver. Com o surgimento desses dois personagens, era definida a Era de Prata dos quadrinhos. Então, a Mulher Maravilha ganhou uma nova história, o Batman ganhou também algumas mudanças na sua história, o Superman também. A Era de Prata foi um novo revival para os personagens. Surge a Marvel Comics, surgem personagens da Marvel, né? E em 1960, em março de 1960, na Brave and the Bold 28, surge o novo supergrupo da DC Comics, National Comics, que é exatamente a Liga da Justiça da América. A Liga da Justiça da América, ela é formada, né, por esses personagens que eu citei, o Flash, o novo Lanterna Verde, além da Mulher Maravilha. Também tínhamos o Aquaman, que era um personagem da década de 1940, uma cópia de outro personagem da Timely Comics, o Namor, mas era da DC, né? Então não vamos entrar nesse tipo de discussão. Também faz parte o Caçador de Marte, John Jones, aqui conhecido como Ajax, que ele veio de Marte, teleportado para o planeta Terra. Ele morre, o cientista que o traz para a Terra morre, e ele tem que se adaptar à Terra e tudo mais, só que ele combate também os vilões. Esses personagens, junto com o Batman e Superman, criam a Liga da Justiça da América, e eles enfrentam nessa primeira revista, na Brave and the Bold 28, o alienígena estrela do mar Starro, que tem a capacidade de dominar a mente dos seres humanos. Daí por diante, o grupo vai se desenvolvendo, vai se desenrolando. Em setembro de 1961, é criado o Multiverso DC. Como? O Multiverso DC é criado a partir da Flash 123, onde o novo Flash encontra o primeiro Flash na Flash de Dois Mundos. A partir daí, é criado a Terra 1 e a Terra 2, gerando o primeiro parte do Multiverso DC. Depois desse encontro dos dois, viriam a surgir outros encontros, sempre acontecendo entre agosto e setembro de cada ano. A Terra 1 e a Terra 2 se encontrariam. Entre um dos primeiros encontros, que está citado aqui, na Crise nas Múltiplas Terras, da Panini também, você tem a crise na Terra 1 e crise na Terra 2. A primeira história foi publicada na Justice League of America, né? Ela tinha a intenção exatamente de mostrar o primeiro encontro entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça. Essa história durou 2 edições, foi publicada nessa primeira, mostrando a crise na Terra 1, depois era publicada a crise na Terra 2. No outro ano, viria a surgir Crise na Terra 3, aonde os personagens, tanto da Sociedade quanto da Liga da Justiça, viriam a enfrentar ninguém menos que os super-heróis, os super-vilões da Terra 3. Os super-vilões eram o Ultraman, que era baseado como se fosse o Superman, a Supermulher, que era como se fosse a Mulher Maravilha, o Coruja, igualzinho o Batman, o Relâmpago, como se fosse o Flash, e o Anel Energético, como se fosse o Lanterna Verde.
Esses vilões, eles conseguem viajar no tempo também, aí viajam para a Terra 1, viajam para a Terra 2, causam um grande problema, e também são combatidos até serem presos pela Liga e pela sociedade. Depois, mais pra frente, viriam a conhecer os personagens do Shazam, na Terra de Shazam. Também viriam a conhecer os Combatentes da Liberdade, onde a Segunda Guerra Mundial não havia acabado. Eles eram liderados pelo Tio Sam. Tinha o Raio, o Pequeno Polegar, Bomba Humana, Lady Fantasma. Era um outro grupo que também fazia parte de uma outra terra. Assim foram surgindo as várias terras do universo da DC Comics, do multiverso DC Comics. Esses grupos viriam também a se encontrar várias vezes, eram histórias sempre coligadas. Eles também chegaram a viajar para o futuro, conhecer a Legião de Super-Heróis, que o Superman fez parte quando era criança, quando era o Superboy, foi um dos possíveis fundadores, o motivo da criação da sociedade. Eu sei que não tem nada a ver, mas o motivo da Legião dos Super-Heróis é exatamente por conta da valentia do Superman e tudo mais. Essa é uma outra história, como eu falei, não tem nada a ver, foi a Adventure Comics. Depois a gente fala sobre isso. A Liga da Justiça não somente fazia parte desses 7 personagens. Teve uma movimentação de vários personagens durante os anos que a Liga existiu. Entre eles, o Arqueiro Verde, também um personagem da década de 40, que era um arqueiro urbano, né, usava arco e flecha, tinha o parceiro Ricardito, veio a fazer parte da Liga da Justiça. Outro personagem que também veio a fazer parte da Liga da Justiça foi o personagem Gavião Negro, o segundo Gavião Negro, um alienígena de Tanagar, Catar Hall, que veio para a Terra com sua parceira Shayara Tall para enfrentar um inimigo alienígena deles aqui. Outro que também viria a fazer parte seria Electron, né? Electron aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos era o Átomo, ele era o segundo Átomo. Ray Palmer, que descobre uma forma de diminuir de tamanho a partir do pedaço de uma estrela anã. Ele botava a estrela no cinto, na hora que tocava, ficava bem pequenininho. Ele foi outro personagem que fez parte, outro personagem que também veio a fazer parte, mas essa daí foi num dos encontros entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça, foi a segunda Canário Negro, Dinah Laurel Lance. Né? Vocês conheceram ela na série Arrow. Ela, Dinah Laurel, tem a capacidade de um grito sônico. Nos quadrinhos, não. Ela só tinha a ideia de substituir a mãe dela, Dinah Drake Lance, para se tornar uma nova vigilante. Só que, por conta da sociedade ser formada por personagens da antiga e tudo mais, ela vem para a Terra 2, aonde ela se apaixona pelo Arqueiro Verde, aqui ela vive várias aventuras com a Liga da Justiça. Ela chegou a integrar o grupo, principalmente quando a Mulher Maravilha saiu do grupo, precisou sair, problemas da editora e tal, aí veio a fazer parte a própria Dinah. Outro personagem também veio a fazer parte, um pouco mais pra frente, seria o Homem Elástico, Ralph Dibny, que descobre uma forma de esticar o corpo através das frutas Gingold. Ele toma essa fórmula e ele consegue esticar qualquer parte do corpo a qualquer momento. Né, cria forma de balão e tudo mais. O Ralph também era um detetive, por sinal. Outro personagem também que viria a fazer parte seria a Mulher Gavião, a Shayara Tall, parceira do Carter Hall. Ela viria a ser parte do grupo um pouco mais pra frente. Outro também seria o segundo Tornado Vermelho. O segundo Tornado Vermelho era um androide criado pelo cientista maluco T.O. Morrow, que criava androides. Ele cria uma consciência, o personagem é criado para combater a Liga da Justiça, mas termina se aliando a eles, cria consciência e se alia aos personagens e ganha um novo nome, John Smith. Outro que viria a fazer parte também seria a Zatanna. Zatanna Zatara era filha de um mago que tinha capacidade de falar palavras trântricas, modificando, invertendo as palavras. Ela falava de trás para frente. Assim ela conseguia gerar magia, gerar encantos. Outro que também viria a fazer parte seria o Nuclear. Nuclear era um jovem universitário, né, junto com um cientista de uma universidade, que sofrem um acidente e se fundem. Essa fusão gera o Nuclear, que tinha capacidade tem a capacidade, vou botar dessa forma, porque o Nuclear ainda existe, de transformar qualquer coisa no que ele desejar.
Por exemplo, se disparasse uma bala nele, ele poderia transformar num floco de neve. Era a capacidade do nuclear. A ciência absoluta disso não era muito explicada, mas era muito legal, sempre foi muito legal essa história. Outros que também viriam a fazer parte seriam um pouco mais para frente, quando a Liga da Justiça viria a simplesmente se desintegrar, né? Ela se desintegra, eles desistem da Liga da Justiça, mas o Aquaman e o Caçador de Marte não. Então eles fundam a Liga da Justiça Detroit. Junto a eles vem Cigana, Comandante Gladio, Vibro, Vixen, que são os personagens que terminam integrando o grupo depois, né? Eles juntos com o Aquaman e com o Caçador de Marte, o Ajax, vão para Detroit e lá formam um grupo. Eles vivem num bunker, tipo um bunker, né? Um conglomerado. As bases da Liga da Justiça também são muito interessantes, porque a Liga da Justiça começou num santuário secreto. O santuário secreto era uma montanha, que dentro dessa montanha existia toda uma base que era financiada pelas indústrias Wayne, mas tinha tecnologia kryptoniana, tinha produtos das Amazonas, era toda uma tecnologia bem desenvolvida para isso. Depois, mais para frente, eles viriam habitar o satélite da Liga da Justiça, exatamente para orbitar a Terra. Esse satélite da Liga da Justiça serviu de base durante anos até ser desativado junto com o grupo, né? Dentro desse satélite, vários problemas aconteceram. O Batman deixou de fazer parte do grupo para criar o grupo dos Renegados. A Mulher Maravilha deixou o grupo. Ele sofreu vários ataques de Kanjar-Ho. Veio a fazer várias ações. Era uma forma de ampliar ainda mais a ação do grupo. E a terceira base foi exatamente esse bunker em Detroit, onde o grupo habitava. Esse bunker viria a servir um pouco mais para frente para outros momentos, mas não vou entrar nesses detalhes agora. Vai ter 2 vídeos, galera, vão ser 2 vídeos, então calma. Em 1973, exatamente em setembro de 1973, devido ao sucesso da Liga da Justiça, a Hanna-Barbera entra em contato com a DC Comics, com a National Comics, e decide criar os Super Amigos. Os Super Amigos era um grupo que era formado pelo Batman, Robin, Superman, Aquaman, Mulher Maravilha. Além deles, também tinham 2 jovens e um supercão, né? Esse foi o grupo inicial. Eu não vou lembrar agora o nome dos 2 jovens, porque sinceramente não foi a fase que eu acompanhei um pouco mais pra frente, quando a Liga da Justiça, quando o Super Amigos é reformulado. Em 1975, se eu não me engano, a Liga da Justiça tem uma reformulação. Ela é reformulada e entra para o grupo, saem os jovens, sai o Supercão, entra para o grupo 2 alienígenas, os Super Gêmeos, Zan e Jaina, e o Macaco Glick. Zan e Jaina tinham a capacidade de transformar-se. O Zan virava qualquer coisa, de água, gelo, e a Jaina qualquer tipo de animal. O Glick era um macaquinho, um animalzinho bonitinho, que participava, que carregava o balde sempre que o Zan estava como água. Era essa a história deles. As histórias dos Super Amigos eram legais, porque tinham uma certa consciência, uma certa mensagem para as crianças, para os adolescentes, na época, falando para não usar drogas, para não se rebelar, para não serem marginais e tal, né? Não criar problemas para o papai e para a mamãe, e aí vai. Mais para frente, em 78, em 1978, a Liga da Justiça ganha uma nova, os Super Amigos ganham uma nova versão, que é os Desafios dos Super Amigos. Aqui no Brasil ficou conhecido como Super Amigos versus Legião do Mal. Lá nos Estados Unidos, Challenger of the Super Friends. Super Amigos versus Legião do Mal, surgiam outros personagens. Surgia o Vulcão Negro, que era um personagem que tinha capacidade de transformar metade do corpo em relâmpago. Tínhamos o Samurai, que quando falava uma palavra mágica ele conseguia ficar invisível, ele conseguia gerar um tornado embaixo dele. Tínhamos o Chefe Apache, que conseguia aumentar o tamanho do corpo. Esses personagens combatiam a Legião do Mal, que era liderada por Lex Luthor na época.
Era uma história muito legal, muito animada, eram combates constantes entre eles, fazia uma outra dinâmica que o seriado anterior fazia. Mas tinha uma mensagem também para não apoiar o mal, para não deixar o mal tomar conta do mundo e tal. Em setembro de 1984, a Liga da Justiça ganhou um novo formato, e nesse novo formato temos personagens como Eldorado, que era um mexicano, tínhamos o próprio Nuclear, que lá era conhecido na época como Tempestade, e tínhamos outros personagens, vários personagens que participavam, que faziam participações especiais nas aventuras. Tinham uma ideia mais ou menos focada no passado, mas também combatendo os supervilões. Em novembro de 1985, estreia Super Amigos, Guardiões Globais, Guardiões Galácticos. Guardiões Galácticos tinha principalmente como principal inimigos o Darkseid do Quarto Mundo de Jack Kirby. Darkseid era o grande vilão das histórias e também entra no grupo, além do Tempestade, temos o Cyborg. Cyborg, mais pra frente, vocês vão conhecer, eu vou falar sobre ele. É o personagem meio homem, meio máquina, que está no filme, por sinal, Victor Stone, que tem a capacidade de transformar a mão numa arma sônica, por aí vai. Depois, mais pra frente, com um excesso de personagens e tudo mais, a DC Comics viu a necessidade, a DC Comics não, Marv Wolfman, George Pérez, viram a necessidade que precisava diminuir isso, precisava diminuir a quantidade de multiverso DC, precisava diminuir a quantidade de personagens da DC. Então o que eles criaram foi exatamente Crise nas Infinitas Terras. Crise nas Infinitas Terras, eu cito ele aqui como parte da Liga da Justiça porque a Liga da Justiça é um dos principais planos centrais desse daqui, a sociedade também. Era mais ou menos o que acontecia entre agosto e setembro, depois mais pra frente, para novembro e dezembro, aonde aconteciam os encontros para crises dentro das outras terras, nas múltiplas terras. Crise nas Infinitas Terras é uma guerra que acontece devido a um chamado Anti-Monitor. Anti-Monitor quer simplesmente destruir o nosso universo. O universo de antimatéria não existe nada, então ele quer transformar o universo de matéria igualzinho ao universo de antimatéria. Então ele começa a destruir terra por terra e vai causando um problema. Monitor vem a tentar combatê-lo, convocando alguns super-heróis de cada terra. Termina acontecendo um problema muito mais sério do que isso, porque ele não consegue combater o anti-monitor. Eu não vou contar a história, porque sinceramente é um dos momentos únicos dos quadrinhos, dos quadrinhos em geral, né? Crise nas Infinitas Terras foi um momento que o multiverso DC deixou de existir e surgiu o universo DC definitivo, que alguns conhecem como Nova Terra, né? Quando terminou Crise nas Infinitas Terras, Marv Wolfman, junto com o George Pérez, decidiram escrever a história do universo DC. Por quê? Porque tudo ficou assim. Ficou sem saber como era o começo, como é que era o fim, até onde ficava. Então eles criaram a história do universo DC exatamente definido o que era o começo, aonde começava o universo DC e aonde que o universo DC terminava. Ou melhor, até onde ele ia, né? Então temos a primeira era de heróis, temos a nova era de heróis, que começa com o surgimento do Superman na Terra, e por assim por diante. Eu vou parar aqui na Crise nas Infinitas Terras, vou passar para um outro vídeo depois. Espere por mim que eu vou continuar falando sobre Liga da Justiça. Eu acredito que não vai sair antes da estreia do filme, mas esperem. Tenho expectativa. Galera, deixo vocês aqui. Se gostaram do vídeo, dá um like aqui embaixo. Curtam, comentem, falem mal, mas falem bem também. Eu deixo vocês, agradeço a quem tem comentado, agradeço quem curtiu muito o vídeo passado principalmente. Adorei falar sobre personagens brasileiros, sobre quadrinhos brasileiros principalmente, sobre roteiristas brasileiros, foi muito legal. Continuem acompanhando, continuem assistindo. No próximo vídeo tem mais Liga da Justiça. Até mais, galera!